Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. E hoje, nesse nosso episódio, estamos aqui com o pastor Jorge, que vai trazer o testemunho dele, um testemunho rico, lindo, que eu não conheço, só estou sabendo uns spoilers, mas eu acho que vem muita história boa aí para a gente saber, muito testemunho rico que ele vai deixar para nós aqui hoje. Já aproveita, curte, comenta e compartilha esse episódio de hoje. Não esquece que compartilhar também é uma forma de evangelizar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber o novo episódio toda vez que a gente posta, toda vez que ele for para o ar. Toda sexta-feira a gente posta um novo episódio, não esquece. Pastor, seja muito bem-vindo. Quero te agradecer pelo teu tempo disponibilizado para nós nessa manhã, para a gente poder aí levar e exaltar e engrandecer cada vez mais o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero te agradecer do fundo do coração, que eu sei que o pastor acordou cedo, fez todo um movimento para estar aqui pontualmente na hora que a gente tinha combinado para poder gravar. Eu quero te agradecer do fundo do coração. Amém. Obrigado, Karen, pelo convite. Eu sou grato pela oportunidade hoje de expressar aquilo que Deus fez na minha vida, através de tudo que tem acontecido, e ser um canal, um instrumento hoje na mão do Senhor para levar o meu testemunho e levar a palavra do Senhor a pessoas que precisam. Lindo demais, lindo demais. E eu já vou deixar contigo a palavra. Conta para nós aí, pastor, como que foi essa, e tem sido, né, essa tua rica caminhada com Jesus, como que aconteceu esse encontro, essa conversão, que nem nós estava falando ali nos bastidores, essa mudança de rota. Amém. Quando você disse, opa, conheci, entendi, quero mudar a rota. Amém. Bom, eu vou ser bem sucinto, o mais breve possível, porque é um testemunho muito longo, no entanto, edificante. Eu era um jovem de apenas 22 anos, e foi um dia eu estava de moto, sofri um acidente grave, eu tive 32 ossos quebrados no corpo. Meu Deus, e estava onde? Aqui nos Ingleses. Já morava aqui? Você não é daqui, né? Não era. Eu vim para estudar e trabalhar, daí casei aqui em Florianópolis. Uhum. No Dia dos Pais eu peguei a moto para dar uma volta e eu acabei sofrendo um acidente. Eu quebrei, além dos 32 ossos, né, eu quebrei 5 vértebras no pescoço. Meu Quebrei Deus. O pescoço, na verdade. Literalmente saiu quebrado. Literalmente quebrado. E quando eu caí, eu não sabia o que tinha acontecido. Aí passaram-se os minutos, fui para o hospital, foi feito exames e tudo, e a minha esposa Raquel ainda perguntou para o médico, doutor, que horas ele vai ser liberado? E o doutor deve ter dado uma risada, ele vai longe. O doutor Márcio Papaléu, que é o que cuidou da minha coluna, ele falou, olha filha, se tudo der certo, daqui a 3 meses e meio, se ele sair vivo do hospital... Meu Deus, chegou nesse nível de vida. Nesse nível. Porque a fratura que eu tive foi uma fratura terrível, que é a fratura do enforcado, que é chamado pela medicina, é onde rompeu todas as vértebras, né, da cervical, no entanto não vazou o líquido espinhal. Nossa. Não houve ruptura, né? A mão de Deus já começou aí, né? Começou ali. E dentre todas essas fraturas, a mais preocupante é a da vértebra C2, onde passa um nervo do diafragma, que sem o diafragma a gente não consegue respirar. Uhum. E ele não sabia o porquê que aquele nervo tinha sido rompido, e eu continuava respirando. Ele falava assim, cara, eu não sei por que você continua respirando, você podia ter tido uma parada cardiorrespiratória no momento do acidente. Eu não tive. Enfim,
no leito do hospital, naquele desespero total, não tinha mais para onde ir. Eu não conhecia, não queria saber de igreja, não queria saber de Jesus. A minha esposa sempre foi evangélica, ela nasceu dentro de uma igreja evangélica. Então ela foi o meu alicerce naquele momento. Dentro de todos os problemas, dentro do hospital, Karen, era a questão que o tratamento que seria feito comigo seria um tratamento experimental. Nunca feito antes. Nossa. Que é um tratamento de tração. Até depois eu vou te passar as fotos, caso vocês queiram adicionar as fotos. Vamos colocar, né? Sim. Eu ia te pedir depois. Foi um tratamento experimental na época. E eu louvo a Deus porque Deus ele deu o espírito de ciência e conhecimento ao ser humano. Amém. Então Deus usa a vida dos médicos. Hoje, para você ser médico e enfermeiro, você não basta só amar a profissão, tem que ter um chamado e um dom de Deus. Porque para você conhecer todos os órgãos, o funcionamento, como isso aí é Deus quem coloca na pessoa. É um dom. Eu creio também. Né? E aí foi que, nesse ensejo todo, eu estava lá acamado, amarrado na cama, com parafusos na cabeça, com tudo que tu imagina de dor, 10 doses de morfina por dia para suportar a dor. E um dia chegou um pastor, uns pastores que fazem visita, né? E ele falou para mim, posso orar por você? E eu falei, pode. Eu pensei assim, pô, já que eu tô aqui, não posso sair, não posso levantar, não posso andar. Eu tô aqui amarrado, eu só olhava pro teto. Quanto tempo já de hospital ali, quando chegou esse pastor? Já faziam 8 dias. 8 dias. 8 dias. E eles fazendo o exame, fazendo todo o tratamento de tração, puxando o pescoço, ministrando medicação, raio-x todos os dias. E esse pastor, ele chegou e fez oração. Ele orou por mim e eu entendi que existia um propósito. E foi nessa sequência de dias que eu fui entendendo qual era a mão que me segurou. O que aconteceu para eu estar vivo. E para honra e glória do Senhor, em 18 dias, eu saí andando do hospital. Nossa! Saí andando do hospital. Mesmo com um pé quebrado, mesmo com o joelho esquerdo quebrado. Cheio de gesso, todo engessado da barriga até... Parecia uma múmia. Só tirou os olhinhos para fora, o ouvido e um buraquinho na boca só para tomar... Eu imagino a tua esposa olhando. Tadinha, não, e a gente tinha uma neném ainda Nossa, pequena. Tinha a bebê ainda, recém-nascida, não? Não, ela tinha um aninho, mas era um bebê, né? Não, e um aninho já correr atrás do bebê. É um bebê. E aí, em resumo, eu fui para casa, fiquei 3 meses e meio de gesso, Karen. Nossa. Nesses 3 meses e meio terríveis, né, de agosto até dezembro. Eu não conseguia deitar na cama para dormir. Eu passei... Se um pé já é difícil com gesso, Sim. Imagina do jeito que você estava. O corpo todo. E dormindo, fiquei 3 meses e meio dormindo numa cadeira de praia, porque eu não podia deitar. Nossa, mano. Banho só da cintura para baixo. Sim, do jeito que dava. Comida era no canudinho. E ali foi indo. Tirei o gesso. 2 anos de fisioterapia. 2 anos? 2 anos de fisioterapia. Eu perdi 70% da mobilidade do pescoço. Nossa. Eu perdi o diafragma. A minha respiração é só pelo peito, então são sequelas. Ficaram sequelas. Uhum. Aí, nesse ensejo todo, querida, o que acontece? Eu entendi que eu precisava fazer algo, mas eu não queria ir para a igreja agradecer. E aí um dia minha esposa foi numa campanha que existia muito na Quadrangular, campanha de cura, de milagre, e ela vinha todo domingo, toda noite, e falava assim, olha amor, olha o pastor lá falou isso, o pastor falou aquilo. E naquela época eu culpava Deus pelo que tinha acontecido comigo. Por eu ter sonhos, Karen. Uhum. Jovens, sonhos de querer crescer, de querer expandir, e não podia fazer nada, não podia andar de bicicleta, não podia correr, não podia jogar bola mais, não podia fazer nada, só... E fisioterapia, nada melhorava. Aí eu caí no alcoolismo.
E ali tu estava o quê? Com 23, 24 23, anos? 24 anos. Eu caí no alcoolismo e aí eu me tornei um alcoólatra. Alcoólatra mesmo, tá? Alcoólatra de beber todos os dias. Porque tu estava em depressão, né, pastor? Isso, todos os dias. Não tomava, a morfina já não fazia mais efeito, nada mais fazia efeito, aí o único efeito que fazia era o álcool, né? E ali foi onde eu vi que a minha vida ela tinha despencado num precipício. Enfim, mas a minha amada esposa, ela nunca desistiu de orar por mim e nunca tem desistido de mim. Ela, todo culto, toda noite, ela deixava a minha roupa dobradinha em cima da cama, fazia café e ela falava, amor, eu tô indo pra igreja, se você decidir, toma um banho, toma um café, troca de roupa e vai. E toda noite ela chegava da igreja e falava, olha, hoje o pastor fez isso, hoje o pastor fez aquilo. Sempre te contando. Sempre me contando. Aí um belo dia eu fingi que eu estava dormindo. Ela deixou a roupa arrumada e ela foi pra igreja. Foi com a mãe dela e eu peguei o carro e peguei outro carro e fui pela Rua dos Fundos da Igreja Quadrangular na época, que tinha um outro estacionamento. Eu entrei na igreja. Eu falei, eu vou ver o que está acontecendo. Só que eu cheguei bêbado na igreja. Bêbado. Entendi. Bêbado. Eu estava extremamente bêbado. Né? Várias irregularidades. Eu saí dirigindo bêbado. Sim. Né? Fui lá e tal. E eu lembro até hoje que quando eu cheguei na porta tinha um diácono chamado Pedro, que é pai do pastor Hélito, lá da nossa igreja, da Palavra Viva. Hoje eu sou membro da Palavra Viva, pastor da Palavra Viva. Quero aqui agradecer a vida do nosso bispo Pedro Flori Ramos, que é o fundador e visionário da igreja. E é uma bênção ele, né? Ele e a Bispa Suzy, né? Bispa Suzy, pastor Tago, pastor Cuca, pessoas de Deus. Então eu cheguei na Quadrangular, naquela época, bêbado, e o Pedro me abraçou. Quando ele me abraçou, Karen, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi algo que aquele ambiente, aquele estado ébrio tinha sumido. Eu era outra pessoa. E eu recebi um abraço de pai. Eu recebi um abraço de pai, entrei na igreja e me escondi atrás de uma coluna. Olha só. Para ouvir o que aquele pastor que a minha esposa falava tanto, que o cara estava pregando. O que ele ia dizer? Falei, mas que coisa arada toda era essa. Tá falando? Quem que é esse cara? Né? E aí ele pregando, e ele falou lá na frente, ele falou assim, ei, você que está escondido atrás da coluna. Hoje é o teu dia, o papai te chama. Nossa. Sem pensar duas vezes. Eu fui lá para frente, me ajoelhei na frente do altar e ali eu aceitei Jesus. Entreguei meus caminhos ao Senhor. A gente fala aceitei Jesus, mas na verdade é um ledo engano, né? Uhum. Jesus, ele nos aceitou, porque lá em 1 João 4,19 ele vai falar que ele nos amou primeiro, né? Ele devia ter pensado assim, ei, tua esposa não para de me pedir, eu devo estar ficando surdo, eu preciso te trazer para cá. Foi aonde eu ali aceitei Jesus. Aí, passado um tempo, dia 1º de maio, culto do trabalhador, 11 horas da noite, eu estava na igreja, e foi aonde Deus falou comigo. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. E daí tu já tinha aceitado e fazia quanto tempo? Tu já frequentava a igreja? Daí não? Sim, eu aceitei Jesus e fazia daí 15 dias que eu tinha aceitado Jesus, porque Jesus tinha me aceitado. Tá. 15 dias. E nesses 15 dias eu começou a me dar uma sede muito grande de entender mais aquilo que eu tinha sentido, aquele abraço, aquele carinho do Pedro, o que Jesus teria para mim. Uhum. Foi aonde eu, no culto do trabalhador, a minha esposa me convidou para ir no culto do trabalhador lá, e eu fui. Eu estava sentado na terceira fileira e eu ouvia uma voz, eu ouvia algo falando no meu ouvido, e eu olhava para o pastor achando que era o pastor falando, ou talvez algum equipamento de som, alguma coisa, mas não, eu estava ouvindo a voz do Senhor. E naquele momento, Karen, foi aonde eu falei assim, não, eu quero me batizar. Nossa. Eu quero me batizar. Aí eu cheguei pro pastor no final do culto e falei, pastor, eu quero me batizar. Era o pastor Artêmio na época. Pastor, eu quero me batizar. Daí ele falou, mas meu filho, você tem que fazer um curso de batismo de 3 meses. Daí eu falei, tá, pastor, não, mas tem que ser agora, eu quero me batizar agora. Deus falou comigo agora.
Não quero esperar eu 3 meses. não quero esperar 3 meses, não quero esperar Já agora. esperei demais. Foi aonde ali, Karen, ele falou, mas são quase meia-noite, tá frio. Eu falei, pastor, eu não sei. Eu só sei que Deus falou comigo que precisa ser hoje. E aí ele já chamou o pastor auxiliar, pastor Beto na época, e já me colocaram uma veste batismal, tinha uma piscina na parte superior da igreja, e ali o pastor Beto, foi até engraçado, o pastor Beto chegou para mim e falou assim, ô meu filho, eu não vou entrar na água, tá frio, tu entra. E aí foi onde eu entrei na água, e ele me batizou do lado de fora, né? Uhum. Ali eu batizei, foi onde eu realmente tive uma experiência sobrenatural, onde realmente eu vi o céu abrir. Que lindo. E depois daquilo, Karen, Deus ele foi operando na minha vida. O que tu viu? Conta pra nós. Foi uma revelação. Uma noite escura, era uma noite escura, fria. Tá. Em maio, foi um dos do mês de maio mais frios em Florianópolis na época. Eu tava com uma jaqueta de lã, blusa de lã. E a única coisa que quando o pastor ele me emergiu ali, né, submergiu, e a hora que eu tava submerso naquela água, quando eu vim para a superfície, eu não via mais as estrelas, eu não via o céu estrelado, eu via como se fosse uma luz irradiante, uma luz sobrenatural, algo fora do comum, daquilo que eu estava acostumado a ver, porque eu vim de um lar católico apostólico romano, louvo a Deus por isso, né? A minha família é católica apostólica romana, mas aquilo que eu aprendi parece que não teve tanto valor quanto aquela luz me mostrou naquele momento. Sim, e o que tu estava vivendo ali, né? Isso, que foi um choque. Aí eu falei, nossa, e agora? Me batizei. Só que aí vem grandes questionamentos, porque nós somos seres humanos. Então, quando eu falo de batismo, assim, é o velho homem, né? Que lá em 1 Coríntios 5,17 vai dizer que, né, eis que tudo se fez novo, portanto, né, aquele que está em Cristo, nova criatura, tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Tá, tudo bem. Só que daí é um espírito novo numa carcaça velha. Né? É uma carcaça velha, é uma carne. Era tantas coisas que eu queria saber. Porque daí, ou seja, eu vivia de um jeito, eu vivia numa vida, e aí eu pensei assim, nossa, agora eu virei crente. E aí começou a vir vários questionamentos de outras pessoas. Agora tu virou crente, agora tu não pode mais ir... Aí lá vem os rótulos, né? Tu não pode mais jogar bola, tu não pode jogar pode mais nada. Sinuca, tu não pode ir na praia, tu não pode. Daí começou o tal do não pode. E nada disso é verdade, tá? Né, pastor? Não pode. Não é assim que funciona. Daí eu comecei a pensar assim, tá, por que não pode? Por que não pode? Se lá em Gênesis vai dizer que Deus criou todas as coisas pela sua voz. Ele criou tudo pela voz, então tudo é dele. Aí eu comecei a pensar, por que não pode? Se Deus criou o mar, porque ele fala que ele criou o mar, ele fez a divisão das águas. Por que eu não posso ir no mar agora, Por que eu não posso ir no mar? Se ele criou o ser humano com as suas mãos e soprou o fôlego da vida, o porquê que eu não posso hoje, eu mesmo sendo pastor, por que eu não posso ter um amigo que seja de uma outra religião? E jogar futebol. E jogar um futebol. Se for saudável, né? Por que eu não posso assistir televisão? Era uma coisa que eu não entendia isso há 22 anos atrás, 23 anos atrás. Eu não entendia. E eu me questionava muito. Foi aonde eu comecei a buscar entendimento. Foi aonde, a partir daquela semana, vieram muitas lutas e desafios, cara. Muitas lutas. Porque imagina, eu bebia todos os dias, da manhã até a noite. Alcoólatra. Assim, meu Deus, faltava o leite da minha filha, mas não faltava o dinheiro para comprar cerveja. Sim. Então as prioridades eram invertidas, né?
Então, como é que eu tinha dinheiro para... Como é que eu me esforçava, mesmo com todo aquele acidente, com todas as limitações que eu tinha, para conseguir dinheiro para comprar bebida alcoólica, mas não comprava leite para minha filha. Sim. E aí, deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você batizou, saiu da água, viu aquela luz, e aí no outro dia, o que aconteceu quando tu olhou para a bebida alcoólica e olhou para tudo aquilo? Porque não tem como não ter um conflito. Não. E você tá com o vício no sangue. Sim. É abstinência. É. Aí foi assim, logo no outro, na sequência e tal, eu tava um dia, fui sair com meu sogro, com a minha sogra, minha esposa, logo, alguns dias depois, e aí eu sentei para tomar uma cerveja sem álcool. Olha só. Mas tu já estava na consciência, de que o álcool não podia. Mais, não ia dar. Mas daí eu pensei assim, bom, mas se eu não posso tomar álcool, se eu falei que não ia mais tomar álcool, mas uma cerveja sem álcool não vai fazer mal, né? É. Aí minha esposa, porque a palavra diz que, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, né? Uhum. E a tola destrói. A minha mulher sábia, ela olhou para mim e falou assim, tá, até ontem tu bebia álcool, cerveja com álcool. Agora tu vai beber cerveja sem álcool? Ela falou, não vai adiantar nada, porque isso é só um disfarce. É. E eu fiquei muito bravo. Eu imagino. Fiquei muito bravo. Briguei com ela, tipo assim, já fazia poucos dias que eu estava batizado. Não se mete no meu caminho. É Deus que está falando comigo agora. E aí vou te falar, eu saí andando dos ingleses, eu morava no Rio Vermelho na época, e é uma distância considerável. Uhum. E eu fui a pé, deixei a chave do carro com ela, e fui a pé brigando, discutindo comigo mesmo. E o Espírito dizendo, seja manso de coração. Questionando, mas por quê? Porque aí foi nesse metade do caminho, desses 6 quilômetros, que é onde Deus começou a falar nos meus ouvidos. Eu imagino. Deus começou a falar nos meus ouvidos. E amansar esse coração. Amansar o coração. E aí quando ela chegou em casa, eu já tinha tomado banho e tal, e eu esperei ela na porta, pedi perdão. Que eu nunca tinha pedido perdão pra ninguém. Olha só que lindo. Eu era muito turrão. Uhum. Até hoje, às vezes, eu sou turrão em algumas situações. A gente é de família italiana, né, pastora? É Tudo como a gente foi criado, né? A gente sabe como é que é. Mas, entretanto e contudo, todavia, como diz o meu amigo bispo Roberto Fagundes, que está nos Estados Unidos, né? Foi ali que eu pedi perdão para minha amada esposa. Ali eu entendi que existia um chamado na minha vida e foi aonde eu fui para a igreja numa terça-feira, daí isso foi no domingo que eu discuti com ela. Terça-feira tinha culto de oração na igreja e o culto começava às 8, eu cheguei às 6 na igreja. E eu nunca tinha pego uma Bíblia na mão. Olha só. Pegava da avó, que é aquela Bíblia que fica aberta no Salmo 91, né? Ficava ali e tal, que chega a ser amarela só onde está a Bíblia, né? Não tenho nada contra, mas chego na casa da minha mãe, é assim, a Bíblia está aberta lá. Chego na casa dos meus parentes, está lá a Bíblia, entendeu? Amém, está lá aberta. O problema é se ela estivesse fechada. Que a palavra de Deus ela tem que estar aberta, né? E aí foi aonde eu não tinha nem Bíblia. E eu entrei na igreja, tinha uma Bíbliazinha preta, uma bem pequenininha, e eu peguei aquele livro na mão e falei assim, meu Deus, e agora? Agora eu sou crente, o que eu vou fazer? E eu conversava, eu falava sempre, meu Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer, meu Deus? E eu me sentei na primeira cadeira, isso 6 horas da tarde, o culto começava às 8. Sim. Eu nunca tinha orado. Não sabia nem orar. Imagina, tinha acabado de me batizar, passei por um turbilhão de coisas, abstinência do álcool. Já largando tudo junto. Tudo junto, abstinência do álcool, tentando mudar de vida. E ali eu me sentei naquela primeira cadeira de frente para o altar e eu abri a Bíblia nos Salmos. E eu olhei para aquele livro e falei assim, Senhor, se o Senhor realmente é comigo, me dá entendimento da Tua palavra. Para que tudo que eu leia fique dentro de mim. E antes mesmo do culto começar, das 6 às 8 da noite, eu já tinha lido o livro dos Salmos todinho, ali dentro da igreja. E eu falei, nossa, é simples. E eu pensei, Karen, nossa, como é simples ler. Eu pensei que era difícil ler a Bíblia. Eu falei, nossa, todo mundo fala que é difícil, difícil. Eu falei, não, eu li a Bíblia, eu li o livro dos Salmos, 150 Salmos, em 2 horas. Eu falei, nossa, isso para mim é moleza, então. E foi dali, Karen,
daquele momento onde eu pedi entendimento e discernimento na palavra, que Deus começou a tratar o meu coração e mostrar o caminho e falar para mim, olha filho, esse é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que lindo que o pastor está falando para nós. O que ele pediu para Deus em oração e ele recebeu na hora. Entendimento e sabedoria E discernimento da palavra. Então, se você aí que acha que é difícil ler a Bíblia, antes de você começar a ler, faz essa oração que o pastor acabou de ensinar aqui para nós, que ele fez e que na hora ele recebeu a sabedoria divina de entender aquela palavra que está escrita ali na Bíblia. Guarda esse recadinho, essa dica de ouro aí para ti e usa na hora que você for estudar, resolver abrir a Bíblia, acha que não consegue ler, que é difícil, já usa essa super dica aí do pastor hoje. Já hoje, já não deixa para amanhã, já vai hoje. Mesmo. E nessa questão de ler os salmos em 2 horas, Karen, eu fiquei apaixonado. Eu me apaixonei pela Bíblia, me apaixonei pela palavra do Senhor, porque daí eu pensei assim, bom, se Ele me deu entendimento, discernimento, para eu entender tudo que está escrito, eu falei, eu quero ler toda. E em 2 meses e meio, 3 meses, eu li toda a Bíblia, primeira vez. Lindo, nossa, eu demorei 1 ano, eu fiquei na mesma sede que você. Aconteceu uma coisa semelhante comigo na hora que eu abri, mas eu demorei 1 ano para ler toda ela. Poxa, 3 meses. Li a Bíblia toda. Li. E ali aquilo... Sede, né? É um espírito com sede ali, né? Da palavra. Borbulhava. Borbulhava. Aí vem os desafios, vem todas as questões de conhecimento, entendimento, e foi aonde eu me tornei membro da igreja. Não faltava culto. Nós morávamos no Rio Vermelho, lá no Travessão, né? A minha esposa e eu, a minha filha era pequena, nós não tínhamos carro na época, o carro que nós tínhamos, nós não estávamos mais usando, e nós vimos lá do Rio Vermelho, a pé, todos os cultos. Nós vimos a pé e voltávamos a pé. Nossa. Não, né? E Deus ele naquele momento, aí depois ele deu uma bicicleta. Olha só. Eu lembro, ele deu uma bicicleta para mim. E depois ele deu uma bicicleta para Raquel. E aí vocês iam de bicicleta. E aí botava a cadeirinha e trazia a Duda na cadeirinha. Minha filha Duda, delícia de ida para a igreja de bike. Igreja. E ali Deus foi acrescentando a cada dia mais. Foi onde o pastor, na época que assumiu a igreja, o pastor Marcelo Soares, que hoje ele é pastor da Quadrangular lá em Lages, é superintendente lá. Ele é meu amigo pessoal. O filho dele, o Guto, é membro da Palavra Viva. Congrega conosco ali nos Ingleses. Olha só. Né? Ele é uma família amada. E foi onde o pastor Marcelo, na época, me chamou para ser vice-presidente da igreja. Que legal. Em menos de 1 ano de conversão. Ali você estava o quê? Com uns 24 anos para os 25. Anos, isso aí. Foi novo, né? Novo. Muita coisa aconteceu na tua vida novo. E rápido. Aonde Deus chamou. E aí o pastor Marcelo, na época, ele foi um incentivador na minha vida. Ele falou, filho, aprende. Aí eu me matriculei no Instituto Teológico, fiz teologia, fiz curso bíblico, fiz formação de finanças da igreja. Mergulhei. Aí fui chamado também para ser diácono da igreja. Fiz curso do diaconato. No mesmo ano, trabalhando como vice-presidente da igreja, ajudando ele, ele me chamou para ser o diretor do diaconato da igreja, na época, com 24 anos, minha esposa e eu. Então, imagina uma pessoa que há poucos meses tinha descido as águas do Santo Batismo, deixado para trás toda aquela vida, aquela lama, né? Lama, álcool, eu era viciado em jogo de sinuca. Às vezes eu entrava no boteco às 6 horas da tarde na sexta e só voltava para casa no domingo. Nossa. Jogando sinuca. Viciado. Entendeu? E aí Deus trabalhou em meses. Deus fez em meses. Muito rápido. Muita coisa. E outra coisa que a gente sempre fez, participamos a cada 3 meses de curso de liderança.
Sempre participei de curso, entendendo mais. Buscando se aperfeiçoar, né? O Instituto Teológico foi algo extraordinário, porque você começa a esmiuçar a Bíblia. Você começa a ver os mapas, aonde Jesus passou, não só lendo, porque lendo você lê a Bíblia, você tenta imaginar o local. E era isso que eu fiz quando eu li a Bíblia, eu me colocava no lugar, eu me colocava no lugar, mas que eu não sabia. E sim. A partir do momento que você começa a ter o conhecimento e estudar realmente os mapas, estudar você está essa falando, Bíblia. Deixa eu tirar essa nossa aqui. Essa Bíblia é maravilhosa. Eu ganhei uma dessa também. Tu ganhou? A nossa empresa, ela tem uma parceria com o Jimmy Swaggart. Sim. E aí tu falando de mapas, e daí a gente pode indicar para o pessoal que essa aqui tem todos os mapas atrás, ó. O caminho que Moisés fez. Tudo. Até a parte dos apóstolos. Tudo. As então, viagens de Paulo. Para quem quer estudar a Bíblia, essa aqui é uma versão que ela é dada gratuita, Sim, que o Instituto dá gratuito, né, para as pessoas. Mas tem como comprar essa Bíblia. Ela é uma Bíblia que ela tem toda a parte... Ela é uma Bíblia de estudo, né, pastor? Que é isso que o pastor está falando, para as pessoas estudarem, né? Que foi o que o pastor fez. Sim. Ele foi se aprofundar na palavra. Sim. E é maravilhoso, porque uma Bíblia de estudo, além de ela trazer a escrita da Bíblia, é lógico, mas ela traz o comentário do teólogo, né? Comentário do teólogo. E aí isso aprofunda, porque ele traz a informação do Antigo Testamento para o Novo, então ele entrelaça ali a explicação das Escrituras, então é uma super dica aqui. É a Bíblia do Jimmy Swaggart, para quem quer comprar, né? Tem como comprar ela, a capa daí é de cor, é muito bonita. Ela é toda dourada, eu dei uma para o meu marido de presente. E essa aqui, ela é gratuita, talvez a sua igreja, talvez possa conseguir para você também a versão gratuita da Bíblia. Algumas pessoas, algumas empresas têm parceria com o Instituto e aí você consegue adquirir ela de forma gratuita. Essa Bíblia é muito boa. Muito boa, eu estudo demais ela, sou suspeita a falar. Te cortando e voltando agora, porque eu precisava dar uma explicada da Bíblia, porque isso é muito importante. Essa informação que o pastor traz, e é algo assim, eu tenho um grupo de mulheres que eu ministro palavra, eu evangelizo, e eu explico muito para elas o quanto diferente é se aprofundar. Isso mesmo. Sabe, você vai ler a Bíblia, você vai meditar na palavra, mas você vai trazer um contexto cultural, vai entender o que o autor também, quem era o autor que escreveu aquele livro, por exemplo, o livro de Mateus, né? Quem é Mateus, né? Ali no enredo todo, por que o livro dele está ali na Bíblia? Isso faz toda a diferença, né? É verdade. E aí, voltando lá, tu fez o teu estudo, tu faz os teus treinamentos de liderança a cada 3 meses na época, né? Então, aí a gente ficou um bom período na Quadrangular, minha esposa e eu, e nós, por virtude de algumas coisas que aconteceram, nós oramos a Deus pedindo discernimento para que nós que nós saíssemos da igreja sem... para que nós buscássemos algo. E às vezes tempo, né? É tempo, né? Às vezes é um tempo. Foi um tempo de aprendizado, né? E foi onde um dia um amigo meu, né, que trabalhava comigo dentro da igreja, diácono comigo, ele falou, olha, sai daqui agora, Deus manda você sair daqui. Olha só que lindo. Encerrou teu período aqui, você vai para tal lugar, você vai para uma igreja. Não é pessoal com a igreja, mas às vezes é só um tempo de mudança mesmo. Isso. E foi aonde, ali naquele momento, o Paulinho, ele falou para mim, Mano Jorge, ele me chamava, o meu líder, ele me chamou, meu líder, vai lá, ó, tu vai em tal lugar, você vai numa igreja assim, uma igreja pequena, vai ter um pastor na porta, e quando você chegar lá na porta, ele vai dizer que bom que você veio porque eu estava te esperando. Esse é o sinal que sou eu. E aí, Karen, imagina, o bairro dos ingleses tem tanta igreja. Tem muita igreja. Graças a Deus que tem igreja. Então eu fui, parava o carro na porta e orava. Senhor, é aqui? E o Espírito Santo falava, não. É aqui? Não. Aí eu chego na porta da Palavra Viva.
Uma igreja preta. Sim. Né? Uma igreja preta. Eu parei o carro, falei, Senhor, aqui? Aí o Espírito Santo falou, Aí eu desci do carro, tava a Raquel e as minhas 2 filhas já, né? Que daí eu tinha a Eduarda e a Rafaela. Eu desci e quando eu entro na porta tava o pastor João, que agora é o bispo João Antunes. Uhum. E ele me abraçou e ele falou, que bom que você veio, eu tava te esperando. Nossa, a palavra que tinha sido proferida se cumpriu. Porque nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo tem que nos guiar todos os dias. O Espírito Santo ele tem que nos dizer qual documento nós devemos assinar. O Espírito Santo tem que dizer qual carro nós devemos comprar. Sim. O Espírito Santo tem que dizer qual a palavra que nós temos que falar. O Espírito Santo. Nós recebemos isso pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E por que não desfrutar disso? Verdade. Então, nós temos isso, ele conquistou isso para nós. Aí, muitas pessoas que já são crentes, convertidas, não entenderam que elas podem usufruir da voz do Espírito Santo diariamente, para tudo. É algo que eu falo, que eu comento, o Espírito Santo me guia em tudo, eu sou totalmente dependente, cada passo assim, porque literalmente eu usufruo do que o nosso Mestre Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, que nada mais, nada menos que é tudo a voz do Espírito Santo. Espírito Santo. E foi onde o bispo João me abraçou, entramos, e ali a minha vida mudou, Karen. Eu posso dizer que mudou. Tudo aquilo que eu aprendi de conhecimento, de aprender sobre Bíblia, sobre textos, teologia, foi muito bom, foi excelente, porque daí você cria uma bagagem. Mas quando eu entrei naquela igreja, eu vinha de um algo assim, por exemplo, eu andava só de terno e gravata. Ali foi desmistificado muita coisa, né? Eu via muita coisa. E aí eu questionei, e aí vem as questões também, né? Eu falei, nossa, Deus me tirou, eu orei para sair, mas aí Deus me tirou e me trouxe para cá. Eu falei, meu Deus, o que é isso, pai? Eu falei, que é isso, pai? Né? E aí eu tô lá... E ele limpando tuas crenças, e eu ali, né? Aí um dia eu tô lá no culto, isso foi na quarta, no domingo eu falei assim, não, eu vou lá de novo. Eu vou lá de novo, vou ver o que Deus tem para mim. Aí eu chego na igreja, cara, e tá o bispo Sérgio Brandão, que tá nos Estados Unidos hoje, o bispo Sérgio Brandão pregando no altar, com uma bata africana, coisa mais linda do mundo, laranja, com um tênis da Nike laranja e uma calça branca. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Cadeira preta, igreja preta, teto preto. Eu falei, eu falei, o bispo da igreja. Eu falei, meu Deus, os pastores tudo de tênis, eu de terno e gravata. Os pastores tudo de tênis, de calça jeans e camisa. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Vem o Espírito Santo de novo. Que lindo, isso é lindo demais. Aí o Espírito Santo fala no meu ouvido, eu falei assim, ei, você olha para a parede, você olha para a cadeira, mas eu olho para o coração. Que lindo, olha só. Foi aonde aquilo caiu umas escamas dos meus olhos e aonde eu falei, não, Senhor, então eis-me aqui. Fez um faxinão nas crenças, né? Ali. Que lindo. E aí né? foi indo, aquela questão, vai um culto, vai outro, e aí um belo dia, Karen, numa Santa Ceia, né? Que é o ápice. Sim. Né? A aliança. Tivemos domingo agora, tivemos domingo agora, encerramento da nossa série, né? Do ano da consagração. E aí eu chego na Santa Ceia de terno, gravata, sapato firme. Minha esposa impecável, minhas filhas 2 bonecas. E aí eu chego para Santa Ceia. O abençoado que vem me servir a Santa Ceia, na época, ele tinha passado o dia todo na praia de bermuda e camisa. E aí ele chegou na igreja de bermuda, camisa e chinelo. E ele foi me servir a ceia, cheirando o protetor solar. Daí aquilo, sabe, para mim foi algo... Imagina... Nossa, mas olha o quanto Deus veio te curar, te libertar daquilo. Imagina, eu, diretor do diaconato, que o negócio era impecável. Tinha que ser impecável, terno, gravata, tinha que ser... As mulheres tinham que ter a roupa passadinha, tudo. Aí eu chego lá, o
cara de camisa branca, de bermuda e de chinela havaiana, de chinelo. E eu falei, não, hoje não vou tomar ceia. Tu disse que não ia tomar ceia. Eu falei, hoje não vou tomar ceia. Foi onde eu falei que hoje, não, eu não vou tomar ceia. Que loucura. E aí, ali foi pesado. Porque o teu preconceito se manifestou Ali de uma sim. forma muito grande ali, E ali né? foi pesado. Foi pesado porque, me desculpa a emoção, mas ali foi terrível. Porque no momento que eu recusei tomar a ceia do Senhor, foi onde o Espírito Santo veio na minha frente e falou assim, ei, quer dizer que o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário por você, quer dizer que o meu corpo que foi moído, Esfacelado, né? quer dizer que o sangue que verteu lá na cruz, que purificou as suas vestes e lavou teus pecados, não tem valor para você no dia de hoje. Nossa. Vocês me perdoam, tá? Não, mas isso Mas é foi forte aonde- demais. Foi aonde eu... É difícil. Fica à vontade, pastor, bem tranquilo. Pega um papel para ele ali. Foi aonde eu... Ouvindo aquilo do Espírito Santo, ele falando para mim, quer dizer que o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário, que eu te resgatei, que eu morri por você, não teve valor nenhum. E hoje você está recusando o meu corpo e o meu sangue. Aí eu caí em desespero, porque ali eu entendi que eu pequei. Uhum. Ali eu entendi que eu pequei. O preconceito, né? Eu pequei. Por causa de uma roupa. Por causa de uma roupa, por causa de uma vestimenta. Por causa de um pragmatismo. Quantos de nós não fazem isso? Um pragmatismo, né? Porque é muito pragmatismo, é muita coisa. Sim. E foi aonde naquele momento eu caí de joelhos, porque aí eu não via mais nada, tá? Aí aquele som que tocava, aquelas 600, 700 pessoas que estavam à minha volta, não existiam mais pessoas, não existia mais louvor, não existia mais o bispo. Não, era só tu era e eu. Deus ali. E eu caí de joelhos. Eu caí de joelhos ali no chão, me desesperei, pedi perdão de todo o meu coração. Tirei a gravata, eu lembro na época eu estava com a gravata azul, eu tirei a gravata, tirei o paletó, coloquei o paletó na cadeira, peguei a camisa, tirei a camisa de dentro da calça, fui lá na frente, onde estava o Marcos, falei, Marcos, me perdoa. Peguei a ceia, voltei para o meu lugar e ali fui ministrado pelo Espírito Santo. Nossa. Deus falou comigo novamente, me arrependi do pecado que eu tinha cometido, de blasfemado. E depois daquele dia, Karen, a minha trajetória na Igreja Palavra Viva foi uma trajetória só de vitórias. Deus foi mostrando caminhos, colocando pessoas no meu caminho. Olha só que lindo. Bispo Sérgio, uma pessoa maravilhosa. Pastor João, uma pessoa excelente. Pessoa que eu andei junto com o Bispo João. Fui auxiliar do Bispo João durante 4 anos. Auxiliei o Bispo João na Igreja Palavra Viva dos Ingleses. Eu participei de muito aprendizado com o Bispo Sérgio. O Bispo Sérgio foi um mentor na minha vida. Que lindo. Às vezes ele me ligava às 11 horas da noite. Ô filhão, onde é que você tá? Eu falei, eu tô em casa. Então vem pra igreja. 11 horas da noite eu saía e ia pra igreja. Às vezes 6 horas da manhã ele me ligava, tá aonde, meu filho? Eu falei, eu tô em casa. Vem pra igreja, vamos orar. Vamos orar. E ali o Bispo Sérgio foi investindo na minha vida. Foi me mostrando a visão da Palavra Viva. O Bispo Sérgio ele ministrou na minha vida o DNA da Palavra Viva. E aí eu fui conhecendo pessoas, primeiro eu conheci o Bispo Rude, que hoje é o nosso reitor da nossa universidade, da Long Grace. Conheci a Bispa Suzy, aí eu conheci o Bispo Flori, conheci o pastor Márcio Madalone, fui conhecendo todos os pastores que fazem parte da fundação da Igreja Palavra Viva. Sim. E hoje eu posso te dizer que depois de 12 anos na Igreja Palavra Viva, eu até
Eu até brinquei esses dias na igreja. Eu quero ser jubilado. Que lindo. Eu quero ser jubilado na Igreja Palavra Viva. Uhum. Porque não estou aqui exaltando a igreja em si. Eu estou exaltando o Espírito Santo que moveu um homem chamado Pedro Flori Ramos, lá no Morro do Horácio, 7 pessoas num grupo de oração, jovens, a desbravar uma cidade e desmistificar as crenças e os preconceitos com relação à igreja, né? Os pragmatismos. Isso. De não dar oportunidade para os jovens. Tu já pensou? Pensa bem comigo hoje, a maioria das igrejas são só os anciãos que tocam as igrejas. Sim. Porque se você não tiver um terno ou uma gravata, não sou nada contra, você não é considerado pastor. Não, a igreja tem que abraçar todos, né? Então, eu sou um pastor que eu trabalho, eu sou, na minha área secular, eu sou marceneiro e carpinteiro. E as pessoas questionam-me muito sobre como pode um pastor ter que trabalhar, ganhar o seu sustento. Mas, ei, o trabalhador é digno do seu sustento, do seu salário. Sim. Né? Não significa que eu seja pastor de uma igreja que eu tenha que depender única e exclusivamente do salário da igreja. Sim. Não, nós temos que trabalhar. Sim. Nós aprendemos isso com o Bispo Flori, com todos os pastores que trabalham conosco. São pastores que têm as suas profissões e são pastores. E levam a palavra de Deus. Sim. Porque é mais fácil hoje eu levar a palavra de Deus do jeito que eu sou, um carpinteiro, um marceneiro, um pintor. Você conhece muitas pessoas, você está no meio do povo. E se eu te perguntar, pastor, hoje, quais são os desafios, as dificuldades que você enfrenta, assim, né? Nós até estava falando ali nos bastidores, porque é uma coisa que a gente fala muito, caminhar com Jesus não é não ter problemas e não ter dificuldades. Isso. Bom, a pessoa se engana muito. Nós, seres humanos, nós somos comodistas, né? Nós gostamos de viver numa zona de conforto. Então é muito mais fácil você estar sentado numa poltrona confortável do que sentar hoje aqui no chão. Sim. É o conforto. E aí a pessoa vem para Cristo, geralmente assim, porque com Cristo eu não vou ter problema. Com Jesus Cristo, eu aceitar Jesus, o Jesus me aceitou, eu não vou ter desafios. Não, Jesus ele foi bem claro quando ele diz, no mundo tereis aflições. Sim. Jesus ele venceu o mundo e nós vamos vencer. E ele também nos fala que, você que anda aflito, cansado e sobrecarregado, né? Nós temos que buscar a Ele e levar o fardo para Ele. Sim. Levar o peso para Ele. E tomar o jugo dele, porque Ele diz que o jugo dele é suave, porque Ele é manso e humilde de coração. Sim. Né? Mas a palavra de Deus, Ele nos diz que nós vamos pegar o jugo dele, que é suave, e vamos carregar. Ou seja, nós não vamos deixar de carregar o jugo, nós não vamos deixar de carregar o problema, nós não vamos deixar de carregar o fardo. Só que o fardo ele vai se tornar leve. Sim. O problema vai se tornar fácil. Porque nós, no momento que decidimos por essa mudança de rota, nós temos o nosso orientador, o nosso consolador, que é o Espírito Santo. Né? Que Jesus conquistou ele na cruz do Calvário por nós. E aí o que acontece? Eu sempre faço uma relação quem caminha com Jesus e quem não caminha com Jesus. Ambos terão problemas. A diferença é que nós temos um orientador, um consolador, alguém que vai estar direcionando os nossos passos. Isso é verdade. Então, mesmo tendo problemas, eu estava falando com meu marido faz uma semana, que eu disse para ele, eu nunca voltaria atrás. Eu não voltaria atrás. Porque no momento que tu entende qual é o poder de caminhar com Jesus, o poder de você ter o Espírito Santo guiando sua vida, você é bobo se você vai querer estar num caminho onde você não tem a guia do Espírito. Voltar jamais. Jamais. Né? Então, às vezes, as pessoas olham e dizem, porque crente, evangélico é tudo neurótico. Não, é porque ele experienciou algo
que ele está dizendo, nossa, por que que eu vou voltar? Não é Por pra que eu voltar. vou ficar lá naquela vida onde eu não tinha uma guia, eu não tinha uma orientação, eu não tinha nada, eu tinha que ir pela minha própria força. Sim. E agora não, a minha força ela está dividida, porque eu tenho o suporte do Espírito, eu tenho o auxílio dele. Tem o auxílio. Então, né? E se eu te perguntasse, pastor, dentro disso que nós estamos falando aqui, para ti hoje, o que é mais difícil? Mais difícil. Mais difícil. Olha, com Jesus tudo é mais fácil, né? Tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Hoje no caminho eu vinha falando com o motorista do aplicativo e ele falando algumas dificuldades que ele estava tendo e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou para mim assim, mas o sol nasce para todos. Eu falei, realmente, o sol ele nasce e brilha para todos. Ele nasce pro mal e pro bom, pro ímpio e pro justo. Agora, cabe a nós, nesse intervalo, decidir o que vamos fazer. O que é mais difícil hoje? Para mim, o mais difícil hoje são mesmo eu sendo pastor, mesmo eu tendo uma vida cristã, mesmo eu tendo uma vida secular, o que é mais difícil são as sequelas que ficaram do acidente. Com isso você tem que batalhar diariamente? Diariamente. Porque, Karen, por incrível que pareça, eu sofro de dores crônicas. Então eu tenho que tomar uma medicação todos os dias. São medicações que às vezes quando eu tomo muita medicação eu fico muito mal, né? Mas eu não deixo nem um dia de trabalhar, não deixo nem um dia de cumprir as minhas obrigações, porque eu entendo que a dificuldade física não é nada comparada com aquilo que nós vamos ter lá no céu. Quando a gente olha para o apóstolo Tiago, né? Que ele tinha um problema na perna, né? A Bíblia... Meu Deus. E ele ficou firme e fiel, caminhando quilômetros e quilômetros para evangelizar e estar junto com Jesus. E depois que Jesus partiu, né? Mesmo Paulo. Paulo. Nossa, Paulo quando vem aquela passagem que ele está lá no cárcere inferior, acorrentado, com os pés no tronco. O cárcere inferior, para quem não sabe o que o cárcere inferior é assim, tinha a prisão e o cárcere inferior era, por exemplo, assim, era a latrina. Era onde todos os excrementos de todos os presos caíam. Então ele estava no cárcere inferior. Nossa. E ele e Silas, o que eles faziam? Eles louvavam e adoravam a Deus na dificuldade. Então, mesmo tendo dificuldade hoje, cara, eu posso dizer que a dificuldade física nada se compara com o amor que Jesus tem na minha vida, com o que eu almejo para as minhas filhas, o futuro que eu almejo para minha esposa, o que eu almejo para a igreja. Né? Essa unção de alegria que a gente recebe por estar caminhando com Jesus, mesmo diante da dificuldade, da dor, do sofrimento, o coração está leve, está ungido de alegria, né? Então imagina, eu com essa questão do acidente, vieram outras sequelas, né? Além de tudo. Por exemplo, o joelho eu não consegui fazer cirurgia na época, a escápula que quebrou eu não consegui fazer cirurgia, a mão eu não consegui fazer cirurgia, o pé, o tornozelo. Então eu saí do hospital andando, no entanto, todo quebrado. Sim, né? sim. E devido a todas essas fraturas, houve lesão na lombar, tem lesões na coluna, lesões na L5, ou seja, é escoliose, é tudo o que hoje, né, interfere no bom andamento de uma pessoa, ou seja, é o descanso, é tudo. No entanto, é como eu te falei nos bastidores, a Bíblia nos diz que lá no Salmo 4 que logo eu deito e logo adormeço. Porque a jornada do dia ela já se cumpriu. Sim. Eu tenho que dormir, eu tenho que descansar para Deus trabalhar enquanto eu descanso. Sim. Para que o sono venha fazer a limpeza no meu cérebro, para que o sono venha limpar o meu fígado, para que o sono venha restaurar as minhas células, o meu corpo. Todo o teu corpo fisiológico, o nosso corpo fisiológico. Isso, e Deus trabalhar enquanto eu estou no descanso. Isso aí. Né? Lindo, Deus trabalhar enquanto eu durmo, para Ele ministrar
aquilo que eu não vejo. Que lindo. Lindo demais. E a mensagem? Que mensagem? Nós já estamos chegando no final, mas e a mensagem? Que mensagem que tu deixaria diante de toda essa tua caminhada linda? Quantos anos hoje caminhando com Jesus? Dos 22 aos 45 são 23 anos. 23 anos. E nesses 23 anos, pastor, que mensagem que você deixa para o pessoal que vai assistir esse podcast? Eu vou pegar aqui, bem rapidinho, e vou falar algo bem interessante. Ah, não é esse aqui. Eu sei que vai ter o corte, né? Uhum. Aqui. É bem simples. É simples o que eu vou falar. Simples, mas direcionado. Lá em Isaías 55, 6 vai dizer o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Eu ouço isso desde quando eu me converti, que Jesus está voltando. A minha bisavó morreu com 96 anos e ela falava: Jesus está voltando. E Jesus está voltando. Mas como Jesus está voltando? Eu tenho que buscar o Senhor enquanto há tempo. Eu posso sair daqui agora, Carmen, e Jesus me levar. Sim. É isso, Jesus está voltando. Uhum. Jesus está voltando dessa forma. Está voltando porque a partir do momento que ele decidir, ei, vem comigo. E aí eu vou mais além. Lá em Apocalipse 13:8 vai falar que todos adorarão a besta, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já havia imolado o Cordeiro Santo. Então, se o meu nome, o seu nome, o nome do Raul, o nome do bispo não estiver no livro da vida do Cordeiro, nada adianta. Nada tem valor. O valor é servir a Cristo, servir a Jesus, mas em primeiro lugar, buscar a Ele enquanto há tempo. Eu tenho pena de pessoas que a gente prega o Evangelho e não se arrependem. Não se arrependem dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Donos do próprio entendimento. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que a luz se apagar, o fôlego de vida for tirado, o que vai ser dessa pessoa? Então é por isso que hoje eu prego, eu falo, todas as vezes que eu vou pregar na igreja, todas as vezes aonde eu vou fazer, eu faço apelo. Ei, você que quer escrever o teu nome no livro da vida, tome uma decisão hoje. É hoje. É hoje, não é amanhã, né? É hoje. É hoje. Como aquele dia, lá na igreja, que eu era um pobre pecador. Atrás do pilar. Atrás de um pilar, escondido. E Jesus me chamou. E ele disse, é agora o batismo, é agora, não é amanhã, é hoje. É agora. Então, quando Jesus ele nos chama, tem que ser agora, é agora. É imediatamente. Imediatamente. Né? Como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Há 12 anos padecendo, buscando médicos, tudo, gastara tudo que tinha. E ela, dentro dela, ela falou assim, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido. Ou seja, não era nem tocar em Jesus, era no fio, naquele fiozinho que arrastava no chão. E ela foi ali rastejando, e ela tocou naquele fiozinho, e Jesus falou, alguém me tocou? E aí Pedro ainda fala assim, mas mestre, essa multidão te comprime como alguém te tocou? Ele falou assim, não, alguém me tocou porque virtude saiu de mim. Ou seja, em algumas versões, saiu cura de mim. E aí Jesus olha para aquela mulher, e aquela mulher vem tremendo, porque na questão da época, a mulher ela era considerada imunda na situação que ela estava. Ela não poderia nem chegar perto de pessoas. Sim. E ela está ali com medo de ser apedrejada ou julgada, de ser morta. E aí Jesus olha para ela e fala, ei filha, foi imediatamente, ou seja, foi imediatamente a partir do momento que ela tocou na orla do vestido de Jesus, imediatamente o sangramento parou, imediatamente.
Então, quando nós tocamos em Jesus, quando nós ouvimos o chamado dele, quando nós entendemos que ele falou aos nossos ouvidos, que ele colocou o caminho à nossa frente, é imediatamente. É imediatamente. É imediatamente. Não é amanhã, depois eu vou, que nem tu deixa o carro no mecânico, depois eu vou lá resolver. Não. Que Com nem... Jesus é imediatamente. Imediatamente. Então, a cura foi imediata. Quando eu bati a moto na parede, eu lembro que existe uma imagem na minha frente. Essa imagem era uma mão. E eu entendo que a mão do Senhor me acolheu naquele momento. E a mão do Senhor é o que me trouxe hoje aqui, Karen. E a mão do Senhor hoje me trouxe aqui, trouxe você, trouxe o Raul. A mão do Senhor que faz, é Deus quem faz, e é imediatamente. Então, a partir do momento que você ouvir essa mensagem, ouvir essa palavra, ouvir esse testemunho, que imediatamente Jesus Cristo entre no seu coração, que imediatamente o Espírito Santo faça morada na tua vida, que imediatamente você entenda que você foi chamado para algo diferente. Amém? Amém, lindo demais, pastor. Chegamos ao fim dessa conversa maravilhosa. Amém. E imediatamente, gente, essa mensagem, hoje você vai dormir, você que vai escutar isso, você vai dormir com esse imediatamente de Jesus aí no seu coração e na sua mente. E tome sua decisão, dê seu passo, não espere mais. Não tarde mais, né? Não. Pastor, eu quero te agradecer do fundo do coração, muito obrigada pelo teu tempo disponibilizado para nós. Estou repetindo o que eu falei no início, mas hoje a gente sabe o valor que tem o tempo, né? Sim. E o Senhor doou o seu tempo, né? E a sua energia, o seu testemunho, a sua história, abriu o seu coração aqui para nós hoje. Então, imensa é a nossa gratidão por estar com você aqui e poder disseminar esse testemunho agora por tantas e tantos lugares e pessoas e cidades e almas, né? Eu sempre digo que a conversa não é sobre pessoas, mas é sobre almas. E a gente tem que entender desta forma. E quero te agradecer. O pastor quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero te agradecer, Karen, pela oportunidade, agradecer o Raul que está aqui com a gente, agradecer esse instrumento que Deus colocou na tua vida. Deus, ele está te usando hoje como instrumento na mão dele, para levar o evangelho a tempo e fora de tempo e a todos os lugares dessa terra. Amém. Como nós conversamos no início, a tecnologia hoje veio para alcançar aos mais longínquos lugares da terra. Pode ser lá na floresta amazônica, pode ser lá dentro de uma caverna, a mensagem está chegando. E esse podcast é um instrumento do Senhor. Amém. E eu acredito, em nome de Jesus, que Deus está abrindo o céu sobre a tua vida, sobre a vida do Raul, sobre a vida do teu esposo. Amém. Que em nome de Jesus, vocês continuem com esse projeto muitos e muitos anos e que vocês consigam ganhar muitas e muitas pessoas para Jesus Cristo através dessa mensagem. Amém, amém. Lindo demais, pastor. muito obrigada. E você que está aí, já aproveite, curte, comenta e compartilha. Compartilhar esse testemunho também é uma forma de evangelizar e estar servindo na obra de Deus. Ativa o sininho, se inscreve no canal para você poder receber a notificação toda vez que um novo episódio vai ser colocado no ar. Pessoal, obrigada, pastor, e Deus abençoe a todos vocês. Tenham ricos dias na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, pessoal.